E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da gente iniciar a nossa aula, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você sempre receber as notificações de novos vídeos, tá? Tô sempre postando coisas semanalmente, às vezes não tem, mas porque realmente não dá, tá? Mas geralmente tem vídeo toda semana, tá? Curte o vídeo, principal, gente, assistam as propagandas, que é dessa maneira que vocês me ajudam aqui no canal. Não vale pular propaganda, hein, que eu vou saber. Então, eu postei agora há pouco uma foto de um biquíni, que é até da Gata Preta, crochê, acho que é assim, o Insta dela, que eu peguei a foto de lá. Eu vou estar fazendo pra vocês, uma aluna minha lá do ateliê, ela queria fazer, então eu vou estar fazendo aqui o vídeo pra vocês, tá? Que é aquele modelo, ele é simples, gente, não é muito difícil, não. E ele é meio que em V, assim, na frente, e atrás também é como se desse aquele empina bumbum, sabe? Eu vou estar usando hoje essa linha Glamour aqui, eu nunca usei, é da Círculo, tá? Primeira vez que eu vou usar, comprei na promoção, então resolvi comprar alguns novelos já que tava baratinho. A Tex dele é 447, essa cor aqui que eu tô usando é a 4676, tá? E é pra agulha 2,5, 3,5, mas eu me adaptei com a 2, então eu vou usar a 2, tá? E vem 223 metros. Comprei dois dele, dá pra fazer um modelo de biquíni. Eu vou fazer por enquanto a parte de baixo e depois eu escolher uma parte de cima pra fazer também, tá? Mas é isso, vamos fazer então o nosso biquíni. Gente, esse tamanho aqui que eu vou fazer atrás é tamanho pequeno, tá? Então, eu vou começar o meu aqui com 13 correntinhas. Quem quiser fazer um tamanho grande atrás, grande que eu falo é o tamanho, tá, gente? Não é o tamanho que a pessoa usa, é o tamanho que a pessoa quer que fique atrás no bumbum, tá? Que tem pequeno, médio e grande. Lá na playlist dicas, tem vídeo mostrando os 3 tamanhos. Eu vou fazer um tamanho pequeno atrás hoje, tá? Então, vou iniciar aqui laçando a minha linha e vou fazer 13 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12 e 13. Fiz as 13, sei que a primeira some, então, vou fazer aqui mais 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto. Feito isso, laço aqui a minha linha, vou contar 3 correntinhas, 1, 2, 3, e na quarta, eu vou fazer aqui um ponto alto. Sendo assim, eu já fiquei com 2. E agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto sobre o outro. Então, aqui no meu caso, vai ter 13 pontos altos, tá? Terminou a carreira, vamos supor que eu terminei. Sobe 3 correntinhas e faz novamente ponto alto sobre ponto alto, tá? Vamos fazer aqui 3 carreiras, 3, tá? 3 carreiras com 13 pontos altos. Daí, depois, a gente vai começar a fazer um aumento ali no meio. Fiz aqui 4 carreiras porque eu achei melhor, então, façam 4 carreiras também no de vocês, tá? Agora, aqui na quinta, a gente vai começar a fazer um aumento sempre no ponto do meio. Se eu fiz 13 pontos, o meu ponto do meio é o ponto 7, tá? Então, eu vou iniciar aqui com 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Vou fazer aqui mais 5 pontos altos, né? Um sobre cada ponto. Tenho aqui 3, 4, 5, e agora o sexto. Então, aqui no meio, no próximo ponto, é o ponto do meio, ponto 7. Sempre que for nesse ponto do meio, a gente vai fazer 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. 1, 2 e 3. Isso vai ser assim em todas as carreiras, tá? Peraí que o meu desmanchou aqui. E aí, vou seguir fazendo novamente os meus outros 6 pontos. A cada aumento que a gente fizer, vai aumentar aqui, ó, basicamente um pontinho para esse lado e um pontinho para o outro. Então, eu já sei que na próxima carreira, eu vou ter que fazer 7 pontos. Não vai ter aumento nas laterais, o aumento vai ser somente nessa parte do meio, tá? Então, se aqui eu fiz 6 pontos desse lado e 6 desse, nessa próxima carreira, eu vou ter 7 pontos altos. E aí, eu sei que no 8º é o meu aumento, fazendo 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Na próxima carreira, eu sei que eu vou fazer
8 pontos altos. Eu sei que no nono vai ser o meu meio, onde eu vou fazer 3 pontos altos dentro do mesmo espaço, tá? É basicamente isso, essa parte aqui da frente. Eu vou testar aqui, como é a primeira vez que eu tô fazendo, eu vou ver quantas carreirinhas eu tô fazendo tamanho M, tá? Então, daí, eu vendo certinho quantos vai ficar legal em mim, eu vou saber dizer mais ou menos quanto precisa pro P e quanto precisa pro M, tá? Então, vou fazer as minhas aqui sempre dessa maneira, como eu falei, aumento somente no meio, sempre 3 pontos altos e sempre vai aumentar um pontinho de cada lado para vocês terem uma noção melhor na hora de contar e achar o ponto do meio. Ou é simples, é só olhar aqui onde tem um aumento e saber que aqui é o pontinho do meio, tá? Vou fazer aqui o meu e aí eu volto. Eu fiz aqui, ó, um dos lados já, e aí eu vou fazer o outro com vocês, tá? Vocês, no caso, vão terminar da última carreira, e daí vão continuar trabalhando, tá? E depois que terminar, vocês vão fazer o mesmo que eu do outro lado. Aqui, ó, eu fiz 17 carreiras mesmo pro tamanho M. Então, pro tamanho P pode ter 15 carreiras, tamanho M 17, tamanho G 19, GG 21 e assim por diante, tá? No caso dessas carreiras aqui, tá? Da base. Aí, depois tem essas daqui, eu fiz, deixa eu ver, 2, 4, 6, 8, fiz 10 carreiras. Então, eu fui intercalando uma e duas diminuições, então vai depender da quantidade de pontos que vai ter aqui. Se tiver menos pontos, vai ter menos carreiras, se tiver mais pontos, vai ter mais carreiras de diminuição, tá? Então, eu vou fazer o outro lado aqui. Esse lado aqui de fora, ele não tem diminuição, ele fica ponto alto sobre ponto alto, tá? Vou colocar a minha linha aqui, ó, nesse primeiro ponto. Vou passar aqui e vou fazer 2 nozinhos iniciais. Vocês podem ver que a minha diminuição não ficou com um buraquinho, porque eu fiz 2 pontos altos em um e 3 pontos altos em um, ó, que daí fica uma diminuição, só que sem aquele buraquinho de quando pula ponto. Então, fiz aqui os 2 nozinhos, vou subir 3 correntinhas e vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto, tá? Vou fazer aqui os meus pontos altos, ó. Aqui, esse ponto do meio, ele não tem ponto, tá? Ele vai ficar sozinho. Então, eu vou fazer aqui ponto alto até sobrar 2 pontinhos, tá? Tirando esse do meio, com esse do meio dá 3, no caso, tá? Daí, eu volto ali pra gente fazer a diminuição. Cheguei aqui, tá? Tá sobrando 3 pontos, esse aqui, no caso do meio, não vai valer, ele vai ficar solto, tá? E agora, eu vou fazer, né, nessa carreira, eu vou diminuir um ponto, na próxima, eu vou diminuir 2, na próxima, 1, na próxima, 2, vou sempre intercalando, porque senão, se eu diminuísse sempre 1, ia ficar com muita carreira, e se eu diminuísse sempre 2, ia ficar com poucas carreiras, então, por isso que eu fui intercalando, uma diminuição e 2 diminuições. Então, essa primeira carreira, a gente vai diminuir 1. Vou laçar a linha, vou vir no próximo ponto livre, como se eu fosse fazer um ponto alto, só que passo uma vez só, pelas 2 primeiras laçadas e fico com o resto na agulha. Laço a linha novamente, venho no último ponto, que é esse aqui do meio fica livre, tá? Como se eu fosse fazer um ponto alto, passo uma vez na laçada e agora fecho todos, tá? Aqui é a diminuição. De 2 pontos altos, a gente transformou em apenas um. Nessa próxima carreira, agora, a gente vai diminuir 2 pontos. Então, vou aqui, vou fazer 2 correntinhas para ser o meu primeiro ponto alto. Aí, aqui no próximo, ó, laço, como se fosse fazer um ponto alto, mas passo uma vez só. E agora, novamente, laço, como se fosse fazer um ponto alto e passo uma vez só. E agora, fecho. Então, eu tirei esses 2 aqui, ó, e transformei em apenas um. Então, na carreira anterior eu diminui 2, na carreira anterior eu diminui 1 e nessa eu diminui 2. Na próxima eu vou diminuir 1, na próxima eu vou diminuir 2. Então, aqui nesse lado aqui, sempre na parte que termina a carreira, que chega aqui no meio, é a parte que a gente diminui 1. E na volta, é a parte que, quando a gente vai iniciar uma próxima, é a parte que a gente diminui 2. Mas é só vocês irem intercalando, ó. Nessa aqui eu tirei 1, nessa aqui eu tirei 2, então na próxima eu vou tirar 1, na próxima eu vou tirar 2, tá? Eu vou fazer aqui as minhas, quando chegar próxima ali, ao final, eu volto, porque daí as últimas 2 eu diminuí 2 pontos, tá? Pra poder não ter muita carreira. Então, aqui é só ir seguindo, ó. Diminuí, fiz a diminuição, sigo fazendo os pontos altos normais, tá? Quando eu chegar na próxima, porque eu chegar aqui no finzinho, ó, aqui, ó, eu tenho um ponto e aqui eu tenho outro. Então, quando eu chegar aqui, ó,
eu vou ter que diminuir um ponto. Então, aqui eu faço o mesmo esqueminha que a gente fez. Quando sobrar 2, eu vou fazer o mesmo esqueminha. Vou fazer como se fosse fazer um ponto alto, faço como se fosse fazer um ponto alto e fecho os dois juntos. Aí, fica um ponto só, tá? Só, se tiver dúvida, é só voltar o vídeo ali e repetir aí o que a gente acabou de fazer, tá? Vou fazer aqui 8 carreiras. Quando chegar nas últimas 2, eu volto pra mostrar aqui o finalzinho, tá? Daí, o outro lado vocês fazem sozinhos. Fiz aqui as minhas 8 carreiras, eu ainda tenho 2 e eu tô com 6 pontos. Então, essas 2 eu vou diminuir 2 pontos para que fique com 2 só no final. Que é depois onde a gente vai fazer no acabamento a parte dos cordões, tá? Então, tem que ficar só com 2 pontos no final. E para não ter muitas carreiras, é por isso que eu já tô diminuindo mais 2 pontos nessas últimas 2 para fechar logo. Então, vou fazer aqui meus pontos, ó, fiz 2, 3, 3. Ah, tá, aqui já diminuo, 3, e aqui faço diminuição, aqui, ó, sem fechar, e aqui sem fechar. Então, tô com 3 pontos, fechei aqui, fiquei com 4. E aqui no último, ó. Inicio com 2 correntinhas, né, que não é para ser um ponto alto, é só 2 correntinhas, como se a gente estivesse fazendo aquele esqueminha ali. Ó, fiz 2, aqui laço, no próximo laço, daí fecho, tô com um ponto e tenho o último ponto alto aqui. Aí, fiquei com 2 pontos só no final. Dá pra fazer pulando ponto? Gente, dá. Aí, estraguei a minha tesoura ontem tentando cortar um aro. Eu tô tentando fazer uma parte de cima ali um pouquinho diferente pra combinar com essa parte de baixo, ó. Ele vai ficar assim, tá? Ó, quando tu usar, vai ficar assim, no caso, no corpo, ó. Então, a parte da frente tá pronta, daí é só vocês fazerem o outro lado da mesma maneira, tá? E aí, a gente vai fazer a parte de trás. Como eu tava falando, dá pra fazer pulando ponto, ó, só que dessa forma fica fechadinho. A gente faz a diminuição, só que ele fica com o ponto fechadinho, e eu vou fazer a mesma diminuição aqui atrás, porque eu acho que fica melhor assim, olhando assim, né? Não sei se vocês acham, mas eu acho melhor sem os buraquinhos. Então, agora a gente vai fazer a parte de trás. Pra fazer a parte de trás, eu vou pegar aqui onde tem essa linha do início que a gente começou o biquíni, e vou passar a minha linha por aqui. Aqui eu vou fazer um tamanho pequeno, então, a gente já vai iniciar com diminuição, tá? E eu vou fazer a diminuição da mesma maneira que a gente fez ali na parte da frente, pra não ficar com buraquinho. Que eu gostei de fazer assim, achei que ficou mais legal, ó. Faço um nozinho com a linha nova, aí pego a antiga e faço mais 2. Aí, depois, no acabamento, é só cortar. Então, aqui eu vou ir diminuindo até ficar com 5 pontos. Vou iniciar aqui com apenas 2 correntinhas, pra já fazer a diminuição aqui, peraí. Ó, 1 e 2. Aí, no próximo ponto, eu faço como se fosse fazer um ponto alto, mas passando só pelas 2 primeiras laçadas. E agora, fecho. Então, aqui eu já fiz uma diminuição. Fiquei com apenas um ponto. Se eu tinha 13 pontos, quando eu terminar essa carreira, eu tenho que ter 11, tá? Então, vou fazer aqui os meus pontos altos, vou fazer até o final, só pra mostrar a diminuição no final e iniciar a próxima, que daí vocês conseguem fazer o restante sozinhos. Ó, aqui, deixa eu ver quantos pontos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí, sobrou 2 pontos aqui no final, onde eu vou fazer a diminuição. Laço como se fosse fazer um ponto alto e passo pelas 2 laçadas. Laço como se fosse fazer um ponto alto e passo pelas 2 laçadas. E agora, fecho os 2 em um só. E para iniciar, inicio da mesma maneira, ó. 2 correntinhas, laço no próximo ponto como se fosse fazer um ponto alto e fecho. Agora, eu tô com um ponto só. Tá? O mesmo esqueminha, a gente vai diminuir até ficar com 5 pontos, tá? Quando chegar ali, eu volto. Ó, cheguei aqui aos 5 pontos, né? Deu 4 carreiras para chegar a 5 pontos.
E agora, a gente vai fazer, deixa eu ver, mais 4 carreirinhas com 5 pontos altos. Então, agora não tem mais diminuição, ó, é só seguir fazendo 3 correntinhas, e aí eu trabalho o ponto alto sobre ponto alto, né? Dando 5 pontos. 3, 4 e 5. Fez 5, daí sobe aí mais 3 carreirinhas com 5, para daí a gente começar a parte do aumento no meio. Fiz aqui, então, minhas 4 carreiras com 5 pontos altos. Aqui tem o total de 8 carreiras, tá? Na parte de trás, a gente sempre faz 2 carreiras a mais do que na parte da frente. Então, a minha base da frente tinha 17 carreiras, a minha de trás vai ter 19. Então, como eu já fiz 8 aqui, eu vou fazer aí mais 11 carreiras fazendo aqueles aumentos no meio, tá? E vocês também vão fazer 2 carreiras a mais do que vocês fizeram na parte da frente. Então, é o mesmo esqueminha, ó. Subo aqui 3 correntinhas, no segundo ponto é um ponto alto, e no terceiro ponto, que é o ponto do meio, eu faço os 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. 2 e 3. E aí, sobrou 2, onde eu faço ponto alto sobre ponto alto. Na próxima carreira, já sei que, como eu fiz 2 aqui, na próxima carreira eu vou subir 3 correntinhas, vou fazer 3 pontos, um sobre o outro, né? 2 e 3, e sei que o meu ponto do meio é esse quarto aqui, onde eu vou fazer também 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Vou fazer assim, né, por 11 carreiras até eu chegar à carreira 19. Quando eu chegar na carreira 19, eu volto e a gente vai fazer o mesmo esqueminha que a gente fez na parte da frente. Só que como essa parte de trás aqui é menor, ele vai ser menor, né, aqui na largura, e vai ter menos carreiras do que tem aqui nessa parte da frente, pelo fato de não ser igual, né, não vai ter a mesma quantidade de pontos. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras, quando eu chegar na carreira 19, eu volto. Aqui, gente, eu já fiz as duas, é da mesma maneira que a gente fez. Eu fiquei com 13 pontos aqui para começar a diminuir e eu fiz 8 carreiras, tá? As primeiras 5 carreiras eu fui diminuindo um ponto só e nas últimas 3, né, carreira 5, carreira 6, carreira 7, carreira 8, eu diminuí 2 pontos para assim finalizar com 2, tá? E aí, fiz a mesma coisa do outro lado. E agora, vai faltar a parte do acabamento, né? Pro tamanho P, pode ser feito 90 carreiras, 90 correntinhas para fazer o cordão, tá? Cada cordão com 90. Pro tamanho M, que é o meu, eu vou fazer com 110, o G pode ser feito com 130. Então, vou fazer aqui, finalizei, depois de finalizada, né, a segunda parte, eu vou fazer aqui, então, as minhas 110 correntinhas. Fiz as minhas correntinhas e agora eu vou vir fechando com um ponto baixo sobre cada uma. Vou pular só essa primeira e a partir da segunda eu vou fazer um ponto baixo sobre cada correntinha, tá? Vai fazendo os pontinhos baixos. Fez o último pontinho baixo, vai vir fazendo acabamento de ponto baixo por aqui também. Cada carreirinha equivale a 2 pontos baixos, então, vem fazendo os pontinhos, aqui no meio tem aquele ponto sozinho, faz um ponto baixo aqui, depois aqui 2 pontos baixos sobre cada carreirinha. Cheguei aqui nessa ponta novamente, faço as minhas 110 correntinhas, venho fechando com um ponto baixo, cheguei no último. Vou fazer todo o acabamento daqui também, cada carreirinha com 2 pontinhos baixos. Vou fazer isso por toda a volta, chegando aqui novamente o cordão, vem por aqui, aqui novamente mais um cordão, desce, e aí vem fechando essa última lateral toda com pontinho baixo também, sendo sempre 2 pontinhos baixos por cada carreira. Chegando aqui no último ponto, é só finalizar com um ponto baixíssimo, cortar a linha e passar por dentro da laçada. Então, eu vou fazer esse acabamento aqui no meu, vocês vão fazer aí no de vocês, e aí eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou o biquíni pronto. Ó, gente, tá pronto o nosso biquíni, tá? Quando colocar no corpo ele estica, ele fica assim, mais abertinho. Aqui tá a parte de trás, tá? A parte de trás pequena, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, então... E até o próximo vídeo. E acho que vou fazer uma parte de cima, tá? Mas vai demorar um pouquinho.